Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você chegou no Top 100, uma viagem por 24 mil anos de arte. E esse é o nosso 15º vídeo, ou seja, faltam 85. Para você não perder nenhum, já sabe, se inscreve agora, aproveita e se inscreve no nosso canal ou me segue nas minhas redes sociais que eu aviso em todas quando sai um vídeo novo. Mas para garantir, faz as duas coisas. E hoje a gente está no finalzinho da Idade Média e nos encontramos com um senhor chamado Giotto di Bondone, que simplesmente mudou a forma de pintar. Sério, você pode não estar acreditando, mas é a pura verdade. É como se ele tivesse acendido uma luz e dado uma outra perspectiva para a pintura. E ele é anterior ao Bosch que a gente viu no 14º vídeo. E por que eu coloquei o Bosch antes dele? Porque, gente, o Bosch ainda é bem gótico, bem Idade Média, mas o Giotto não tem nada a ver. Ele é considerado o pai do Renascimento, um pré-renascentista. E por isso eu achei que era mais lógica essa ordem que eu coloquei os vídeos. E se você é daqueles que tem pouca fé e só acredita vendo, vou te provar, usando uma comparação que aparece no livro A História da Arte do Combridge. Olha só, esse manuscrito, que foi produzido entre 1250 e 1300, ele tem essa pintura em que você vê o enterro de Cristo. Tá vendo como as figuras estão todas condensadas? Eu que sou claustrofóbica me dá um pouco de claustrofobia, porque parece que não tem nem ar entre elas. Não tem naturalidade nenhuma, né? Você concorda? Agora, o mesmo tema pintado por Giotto di Bondone entre 1305 e 1306. Tem nada a ver, tá vendo? Você que tava com essa fé, com essa pouca fé, viu como eu tava falando a verdade? Ele mudou tudo, ele colocou naturalismo, parece agora realmente que tem ar, que tem volume nessa cena. E a gente até esquece que tá diante de uma pintura que é bidimensional porque ele consegue passar essa sensação de tridimensionalidade. E esse afresco do enterro de Cristo forma parte de um conjunto monumental de 40 afrescos que você pode ver na Capella Scroveni, também conhecida como Capella dell'Arena, porque ela foi construída sobre um antigo anfiteatro romano e está em Pádua. E quando você entra, é como se você estivesse entrando num enorme gibi, porque ele conta histórias com esses afrescos. Começa com a história de São Joaquim e Santa Ana, que eram os pais da Virgem Maria, depois passa para a vida da Virgem e vamos terminar com a vida de Cristo. Na verdade, a gente não termina com a vida de Cristo, porque o painel final, assim, da capela é o juízo final. Painel final fica até meio estranho, mas é isso. A parte, assim, a cabeceira da capela é o juízo final. E o inferno desse juízo final dizem que estaria inspirado na Divina Comédia de Dante, que era amigo do Giotto e inclusive teria visitado o pintor enquanto ele estava produzindo esses afrescos em Pádua. Maravilhosos esses afrescos, não tem outra palavra, assim, são incríveis. É uma mudança da água pro vinho. E na verdade, se você pensar bem, o tema central é a salvação humana, tanto que a gente vai pro juízo final e ele também pinta vícios e virtudes, porque dependendo dos seus vícios ou das suas virtudes, você iria pro céu ou pro inferno. E eu falei que são afrescos. E o que são afrescos? É uma técnica em que se pinta diretamente sobre a parede e a parede ainda está com gesso úmido. Então o que acontece? A tinta penetra uns 5 centímetros na parede e isso faz com que essa pintura tenha uma durabilidade muito maior. E essa foi uma técnica muito utilizada na Idade Média, no Renascimento. E pensa que as telas eram caríssimas, então também era uma forma mais barata, uma técnica mais barata. E que se pintava, o único problema é claro que tinha que se pintar em loco, no local onde estaria essa pintura. E você viu que eram bem naturais, né, as cenas, que ele conseguiu transmitir esse naturalismo. Até porque lembra que nas pinturas bizantinas tinha aquele fundo dourado. E ele vai abolir esse fundo dourado. E isso vai ajudar a dar essa naturalidade. Além do que, ele vai colocar nos santos roupa
de gente normal, daquela época. Então é como se você estivesse vendo aquela cena naquele momento, quase uma instantânea fotográfica. Tanto que, imagina que para a pessoa da Idade Média, quando ela entrava na capela, é como se ela estivesse diante de uma super telenovela da vida dos santos, uma coisa que ninguém tinha visto até então. E aquilo foi tão impactante que o Leonardo da Vinci escreveu o seguinte sobre o Giotto. Ele avançou não somente em relação aos mestres da sua época, mas a todos os de muitos séculos passados. E o Carlo Carrà, que já é um pintor italiano do século XX, escreveu muito sobre o Giotto, e uma das coisas que ele disse foi o seguinte: Giotto foi o primeiro pintor italiano moderno que recolheu os múltiplos aspectos da vida e os elevou a uma esfera onde o ideal e o real, que estava super esquecido, né, gente, se complementavam mutuamente. E aqueles pintores jovens que foram contemporâneos do Giotto, quando eles entravam na capela, ouviam outras obras do Giotto, é como se eles descobrissem um continente de oportunidades. E muitos deles tiveram aquele clique, pegaram toda aquela inspiração e foram além. E no próximo vídeo a gente vai ver um desses jovens que foi além. Curioso? Mas hoje, se você gostou desse vídeo, dá o like que ajuda na divulgação. Se quiser ajudar ainda mais o canal, compartilhe esse vídeo. E como sempre, eu te deixo aqui das Canárias com um beijo estupendo, gigantesco no teu coração.